aceito. Eu não vou falar nada, eu vou deixar você falar. Fala você. Eu não aceito o Vasco perder amanhã para um time que tem seu camisa 10, capitão, craque, fazendo esse tipo de coisa. Vai bater na bola e tropeça no pé. Não, isso não existe. O Vasco não pode de forma nenhuma perder amanhã para o Santos. Não, 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 não. Thiagão, tá brincando, né? Mas é claro, né, família? O que é isso? A gente tá falando aqui do Neymar, né? Acontece, fazer o quê? A gente espera que ele possa errar tudo, né? Amanhã, mas essa atuação, Thiagão aqui, ator, é muito no sentido da nossa lista de relacionados, né? A gente estava na cabeça, pelo menos eu, que tal jogador jogaria na zaga e esse tal jogador nem relacionado foi. Então, de repente, o Vasco vai para a partida amanhã sem aquele jogador de pegada, né? Que seria ali o Hugo Moura. E assim, sei, cara, se é uma boa ideia, você ter no setor de meio campo ali jogadores de mais recurso, de mais qualidade, mas quem vai marcar? Quem vai marcar esse cara aí que tá tropeçando no pé? Porque a gente sabe, não tá no auge físico, mas é um gênio. Você não pode dar espaço para um gênio, né? A gente vai debater sobre isso, como eu disse, lista de relacionados do Vasco, porque tem aqui algumas novidades, né, em relação a jogadores da base. Uma péssima notícia sobre o Matheus Carvalho. E além disso, família, não surgiu nada novo em relação ao mercado da bola, né? Carlos Cuesta, ou Iconê, ou qualquer outro jogador, mas eu estava acompanhando aqui numa outra rede social um vascaíno que acordou às 5 horas da manhã. É mesmo, Thiago? É mesmo, esse cara é dedicado para assistir o Eric jogar lá no Japão. Vou trazer aqui a opinião dele. É um jogador que o Vasco também parece que está sondando aí. Não sei se é o plano B, plano C, falei certo? Plano C, D. É um jogador que o Vasco tentou, né, no início do ano. Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, comenta e hypa o vídeo para fortalecer o trabalho do Thiagão. Thiagão, quero mandar uma peça do Vascão oficial, fala comigo. Tá tranquilo então. O Vasco em Família tem uma parceria com a Fute Fanatics. É isso mesmo, todas as camisas vão estar aqui no primeiro comentário fixado. O link está separado certinho, que era branca, vai estar aqui. A do Léo Jardim vai estar ali certinho. Posso comprar no site, Thiagão? Vou estar te dando uma moral? Ah, infelizmente não, família. Tem que ser no nosso link. Clicando no link, comprando a camisa oficial do nosso Vascão, vai estar dando uma moral aqui para o canal Vasco em Família. Vamos seguir a nossa resenha e rapidamente tocar nesse assunto aí do Eric. Foi uma informação, acho que foi ontem, né? Ou na quinta-feira, não me recordo, que o Gabriel Frigini, jornalista, levantou essa possibilidade que o Vasco está sondando aí a situação, do Eric, que atualmente está no futebol japonês, aqui no Brasil, né, passou pelo Goiás, foi revelado pelo Goiás, Palmeiras, Galo, e a última passagem dele aqui no Brasil foi no Botafogo, que ele foi muito bem, ele jogou muito bem, né, no Botafogo, esse atacante de velocidade, força física, de dar tapa na frente, mas há muito tempo que eu não acompanho o Eric. Eu venho pontuando aqui com vocês, o que eu lembro dele, a principal característica, velocidade. Ele sempre foi muito rápido. Na hora da definição ali, poxa, tinha jogadas que ele fazia, que isso, é um craque. Limpa dois, mas tem momentos que, né, chuta a bola pra lá, erra passe, é isso, é aquele ponta que a gente conhece bem. Eu não acho ruim de tudo não, mas já está ali com os seus 31 anos, e aí se perdeu parte dessa força física, eu já não sei se é um jogador tão interessante. Não sei se você me entendeu. Mas aí, ó, tá aqui, ó, o Marquinhos Análises, fez o seguinte, ó, tá na tela pra vocês. Acordei às 5 da manhã pra assistir o nosso querido Eric, pela ponta direita do Vissel Kobe. Vocês precisam me valorizar e o Vasco pode ir lá buscar. Então, segundo ele, me parece que o Eric jogou muito bem, né, essa partida lá no campeonato japonês. Como eu disse, né, o Vasco está tentando um outro atacante, também pela ponta direita, já que o Andrés Gomes joga por aqui, o Ryan também está atuando aqui.
Eu não sei, né, família, internamente qual é o papo, se a galera ali entende que o Ryan, espero que não seja nada em relação a sair do Vasco, tá, o Ryan, mas de repente o Diniz entende que é um jogador que pode atuar pelo centro do campo, né, poupar o Verratti em algum momento, ou substituir o Verratti, aí você tendo aqui o jogador de beirada, né, e mais opções, né, que seria o Andrés Gomes e mais um jogador, e aí você ganha o Ryan ali pelo centro do campo, pode ser nessa possibilidade aí. Então vamos aguardar. Hoje não pintou nada novo em relação a atacante, né, digo atacante por causa do Eric, também do Jonathan Iconé, e também em relação ao Carlos Cuesta, é verdade, também o volante Jean Onaná, né, que o Vasco está tentando a contratação também. Foi uma informação inicial do canal Na Torcida Vascaínos, mas foi confirmada também pelo Ekran Konur. Então é isso, família. Seguindo aqui a nossa resenha, para a gente falar um pouco das partidas que já estão acontecendo, né, e os jogos de hoje também, nesse momento, estão jogando Fluminense e Fortaleza. Deixa eu ver aqui, né, o placar no ao vivo, 1-0 para o Fluminense, 34 minutos de jogo, e 1-0 também para o Ceará, contra o RB Bragantino. Péssimo resultado esse aqui, né, do Ceará, porque deixa eu ver aqui, o Ceará tá chegando a 25 pontos, né, tá abrindo aí 9 pontos, é isso, né, 9 pontos de vantagem do nosso Vascão. Muito ponto, né, família? O Ceará hoje está na 10ª colocação, claro, ganhando esse jogo aqui do RB Bragantino. E o RB Bragantino em queda, né? Tá ali com 27 pontos na 9ª colocação. Digo em queda porque tava bem, né? Tava lá na parte de cima da tabela. Mas, né, depois da Copa do Mundo, né, vem tendo aí péssimos resultados e vem caindo na tabela. Então a gente espera aqui, né, pelo menos um empate do Ceará. E não dá, né, família? Eu não vou secar aqui o Fluminense, não. Acho que é um resultado excelente. Tô torcendo para o Fortaleza perder. É isso, não estou torcendo para o Fluminense. Então, com esse resultado, com essa vitória aqui do Fluminense, o Fortaleza permanece com 15 pontos, né? E ainda hoje vai ter um jogo também bem complicado para o Vasco aqui, né, que é Vitória e Juventude. O Juventude ganhando ultrapassa o Vasco e o Vitória ganhando, né, abre mais pontos ali do Vasco, no caso 5 pontos, né? Hoje tá com 2 a mais, com 18, o Vasco com 16. Então assim, acho que o melhor resultado aqui, cara, é até o empate, né? Porque em caso de vitória do Juventude, ultrapassa o Vasco e é o nosso adversário logo mais aí, né, depois do Santos. Então, a moral é elevada. E a vitória do Vitória seria péssimo, né? Porque o Vitória abriria 5 pontos da gente. É isso. Tem mais jogos aqui? Eu acho que tem. Tem também Sport Recife contra São Paulo, né? Vamos ver se o Sport vai continuar aí na fase boa, na boa fase, né? Porque conseguiu uma vitória fora de casa sobre o Grêmio. E depois também tem Corinthians e Bahia, né? Fechando o dia às 9 horas da noite, né? Tem que dar aquela secada no Corinthians também, porque tá com 22 pontos, né? O Bahia já tá lá na frente com 30. É isso. É o que nos resta. Secar no dia de hoje, claro, concordo com você que tá pensando, ô Thiago Nutella, o Vasco tem que fazer a sua parte. Sim, o Vasco tem que fazer a sua parte. Mas em vários momentos, lá em 2023, quando o Vasco permaneceu, teve esse tipo de ajuda. Eu lembro aqui o próprio Bahia, você lembra? Né, o Vasco perde um jogo pro Corinthians, que a gente estava botando uma expectativa de ganhar e de sair logo dessa confusão. O Vasco perde por 4-2. Aí um desânimo, a gente, pô, se o Bahia ganhar do São Paulo vai dar merda, vai passar, a gente vai botar o Vasco na zona de rebaixamento. Aí é aquela pressão, o que aconteceu? Bahia perdeu pro São Paulo. São Paulo não tinha ganhado uma fora de casa, ganhou. Uma fé, um milagre aconteceu. Então, claro que a gente tem que olhar aqui para os adversários. Tem que secar, tem que fazer o quê? E claro, a gente tem que ganhar. Porque cada vitória de um concorrente nosso é uma pressão maior para o nosso jogo. Você imagina que o Vitória ganha 5 pontos. O Santos ganha amanhã da gente 8 pontos. Não pode acontecer isso de forma nenhuma. Então seca, vamos secar e também, claro, torcer para que o Vasco tenha uma grande atuação, ganhar do Santos e mandar bem nessa sequência que a gente tem aí encarando, né, esses times que estão ali na parte de baixo da tabela. Seguindo aqui a nossa resenha com essa péssima notícia em relação ao Matheus Carvalho, tá? Informação também do canal Na Torcida Vascaínos. Vamos lá. O Vasco da Gama comunicou na tarde deste sábado que o atleta sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito e está em tratamento intensivo. O jogador vinha sendo especulado no futebol israelense e possivelmente essa negociação pode não acontecer, dependendo do tempo que o jogador precisará para se recuperar. E a gente aguarda aí mais informações em relação ao Matheus Carvalho, a gravidade da lesão, mas complicado, né? Falando assim, tecnicamente, né, o Vasco
não perde muito, né? Porque é um jogador que perdeu espaço, que não tá conseguindo contribuir. Ele até entra, né, no jogo contra o CSA ali, mas nos minutos finais. Mas, poxa, é chato, né? É triste um jogador se lesionar. A gente não sabe a gravidade ainda da lesão, se foi parecida com a do Paulinho, do David, do Jair. Aí é um longo período, né, de recuperação e acaba também atrapalhando o Vasco, a carreira do atleta, né, que poderia sair aí para jogar no futebol israelense, né, colocar um papel colorido no bolso do Vasco, eu acho que também melhorar a situação financeira dele, né, me parece que ele ganharia mais, e aí acontece esse tipo de coisa aqui, que é uma infelicidade, né, faz parte da vida do atleta, mas é aquela urucubaca também, né, pelo amor de Deus, cara, é isso, família vascaína, vamos torcer para que o Matheus Carvalho possa se recuperar o mais rápido possível. Antes de falar com vocês aqui sobre a lista de relacionados, né, e o que o Diniz pretende para o jogo amanhã, trocar uma ideia com vocês aqui sobre o time do Santos, né, que pode ter a volta do Luan Pérez, né, aquele jogador que foi cogitado no Vasco, né, ele acertou com o Santos, o William Arão segue fora, e aí o Kleber Xavier, ele pode sacar o Rolheiser e colocar o Barreal, é isso, né, a zaga seria Luizão e Luan Pérez, ou Luizão e Gil, e no comando de ataque, né, o Rolheiser perderia espaço, e de repente vai ser Barreal, Guilherme e Tiquinho Soares, né, na frente. O Barreal fez o gol no Vasco, né, na estreia do campeonato, foi ele, né, numa falha do Paulinho, um erro do Paulinho, ele aproveita e acaba fazendo o gol no Vasco, não é isso? Acho que é sim, acho que ele dá uma cavada, agora a minha memória aqui falhou, mas eu acho que foi gol do Barreal sim. Então assim, família, o Gustavo Cabadeiro também, né, tinha aqui a possibilidade de começar jogando, porque mudou ali a história do jogo, né, no segundo tempo contra o Cruzeiro, mas veja bem, né, eles vão ter lá, se for essa maneira aqui, dessa maneira que o Santos vai jogar, o Barreal, por um lado, Guilherme pelo outro, Neymar e Tiquinho Soares. Você entende que é a mesma dificuldade que o Vasco tem de contribuir na marcação? Essa galera, o Guilherme é um cara habilidoso, que vai pra dentro, tem o drible, mas tem muita dificuldade de recomposição, muita. O Barreal, provavelmente o Kleber Xavier tá escolhendo o Barreal, porque ele tem essa capacidade física. Em comparação ao Rolheiser, ele é melhor, né? Ele tem mais capacidade física, mas que também não é lá essas coisas, para fazer esse ir e vir, para ajudar defensivamente. O Neymar nem se fala, e o Tiquinho Soares também é pesadão. Por isso que a gente fala aqui que o Vasco e o Santos, eles são muito parecidos. Muito parecidos. E aí eu entendo que se o Vasco conseguir botar na roda, ter posse de bola, né, jogar como jogou contra o São Paulo, o Santos vai ter dificuldade de marcar a gente. Não tem tantos jogadores de tanta intensidade, de pegada. Eles podem jogar amanhã com o Zé Rafael de primeiro volante, né? A gente sabe que o Zé Rafael sempre foi ali um segundo volante, claro, algumas vezes quebrando o galho de primeiro, e o Gabriel Bom Tempo, que já tem mais pegada, mas é um segundo volante. Uma zaga que vai contar com um zagueiro mais leve, o outro mais pesado, sabe? A gente viu eu coloquei aqui no canal hoje reagindo, né? O Santista fazendo o cara a cara. Falou que o lateral esquerdo deles tem dificuldade na marcação. Então, assim, eu acho que o Vasco tem totais condições de ganhar do Grêmio amanhã. Entendo também que passa um pouco pela defesa, né? Eu acho que quem errar menos, né, vai sair vitorioso dessa partida, porque tanto a defesa do Santos, né, quanto a do Vasco é difícil, né? Olha, o Vasco tem 24 gols sofridos e o Santos 23. O comando de ataque, o Santos fez 20, o Vasco 19. É um jogo muito equilibrado, muito equilibrado. Então, é isso, família. Em relação ao Vasco, vamos lá, ó. De volta aos relacionados. Estrela, GB, Barros e Luiz Gustavo. Novidade, daqui que o Léo Jacó, é isso mesmo, Léo Jacó também está entre os relacionados para essa partida. Mas aí o que acontece, família? Olha quem tá fora, é isso mesmo, Maurício Lemos. E segundo aqui a informação, foi uma opção do técnico Fernando Diniz, né, em barrar o Maurício Lemos. Foi até ontem, né, a gente destacou aqui a provável escalação do Vasco, acho que foi uma informação do GE, e dava o Maurício Lemos no time titular, né, ele do lado do Freitas. E aí vem a lista de relacionados, o jogador tá fora dessa partida. Então é bem provável que aconteça o Hugo Moura ali na zaga. Eu não acho que ele vai colocar o Oliveira, que também voltou, né? O Oliveira também depois de um tempo, né? Ele tá na lista de relacionados, ele vai para essa partida, mas não acredito que o Diniz vai utilizar o Oliveira. Seria, né, uma surpresa muito grande. Então ele deve colocar ali Hugo Moura e Freitas na zaga, e aí no setor de meio campo, não sei, né, família? Tietê e Jair, Tietê e Thiago Mendes, cara, complicado, porque é aquilo que eu comentei com vocês no início do vídeo. Eu não fico preocupado com essa meiuca aí, né? Jair, Tietê, e a gente coloca o Coutinho.
na questão da qualidade técnica, de forma nenhuma. Todo mundo sabe jogar, todo mundo trata bem a bola. Agora, sem a bola, nossa senhora, sabe, você me entende, né? Eu não sei, tava até vendo aqui também essa resenha, a página Vasco News destacou que teria a possibilidade do Diniz jogar com 3 volantes, né, e jogar com Coutinho, Ryan e Nuno na frente. Mas, não sei, será que é uma possibilidade? Porque eu acho que essa resenha aqui foi antes, né, do Maurício Lemos não estar na lista de relacionados. Então, será que ele pretende fazer isso? Jogar ali com o Hugo Moura na zaga, com Freitas, Tietchan, Jair, Thiago Mendes, Coutinho, Nuno e Ryan? Ah, é complicado. Complicado, não é fácil. Eu mesmo fico aqui na dúvida em relação a isso, porque eu gostaria de ver o Vasco com a zaga normal ali, a linha de 4, o Maurício Lemos, o Freitas, Hugo Moura, Tietchan e Coutinho, David de 9, Nuno e Ryan. Esse seria meu time para amanhã. Acreditar, né, no trabalho do Fernando Diniz. Teve uma semana para trabalhar. A gente entende que num período que ele teve esse tempo para trabalhar diante do São Paulo, o Vasco voltou bem. Agora o tempo que ele teve aí, né, foi férias também, 10 dias de férias, e o Vasco não voltou bem, né, para a partida contra o Botafogo. Mas é isso, jogo muito equilibrado. Eu acho que o Santos é o favorito para essa partida por jogar em casa, né, 50 mil ingressos vendidos, como o Vasco, na minha opinião, era o favorito aqui em São Januário. A gente confirmou esse favoritismo. Mas eu entendo que está aberto. O Vasco tem sim, né, condições de ganhar do Santos amanhã, família vascaína. Fui, daqui a pouco eu tô de volta.